Bacana, é muito interessante essa análise sua sobre a guerra de trincheiras, porque as pessoas têm conhecimento só da Primeira Guerra Mundial, né? E tem todo um contexto histórico por Sim. trás disso. Pessoal, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o professor Leandro, depois eu vou ler as perguntas do pessoal aqui, tá bom? Para a gente terminar aqui, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. A gente sabe que depois de todo conflito, ele tem uma consequência, mas também tem avanços. Nós Ah, observamos sim. que, pelo menos na Segunda Guerra Mundial, teve alguns avanços após esse conflito bélico. Sim. Nas suas análises, analisando essas três guerras específicas, nós tivemos avanços tecnológicos, econômicos, progressivos nesse período? Sim. Aí eu vou tocar no exemplo de um assunto que eu falei agora muito superficialmente. A medicina. A medicina, né? Por exemplo, essas três guerras vão contribuir muito para a criação de uma teoria da microbiologia, né? Porque, por exemplo, quando a Guerra da Crimeia se desenrolou, e ainda até a Guerra do Paraguai, não existia uma teoria que explicasse, por exemplo, com mais exatidão a origem das doenças, né? É, o Dionísio Cerqueira, que é um veterano da Guerra do Paraguai, que tem uma memória, suas reminiscências, eu costumo sempre recomendar para quem quer estudar a Guerra do Paraguai, ler, lógico, historiadoras e historiadores que escreveram sobre a Guerra do Paraguai, evidente, estão vivos e produzindo ainda, claro, mas ler também as fontes primárias, né, de qualquer guerra, né, porque muitas vezes há um distanciamento entre o que uma historiador escreve e aquilo que as testemunhas oculares vivenciaram no conflito, né. Bom, mas enfim, o Dionísio Cerqueira tem um dado momento das reminiscências dele em que ele diz que ele acha estranho o hábito militar de colocar hospitais nos lugares mais insalubres dos acampamentos. Ele vai falar, por exemplo, de um hospital militar brasileiro colocado num saladeiro, né? Um saladeiro era um local de abate de gado, né? E ele vai falar, pô, que coisa estranha. Como assim um saladeiro é um local tão imundo e se coloca um hospital para lidar com doentes e feridos justamente aí, né? Mas é isso, ninguém tinha uma teoria que explicasse a conexão entre doenças e micro-organismos. Mas os estudos feitos nos anos 80, 90 do século XIX, estudos feitos por médicos, biólogos, buscavam sempre referências nessas guerras, né? Muitos médicos que foram pesquisadores nas décadas de 80 e 90 eram veteranos dessas guerras, foram veteranos dessas guerras, né? E depois das guerras não eram simplesmente médicos, mas eram médicos pesquisadores, inclusive, né? Na guerra russo-japonesa, por exemplo, o exército do Japão chegou a desenvolver, inclusive, um serviço de medicina de campo para já prestar o primeiro atendimento para o soldado ferido em campo, porque os japoneses perceberam que esses chamados primeiros socorros, muitas vezes é o que salvava a vida do soldado, né? Você não curava, evidentemente, a pessoa ali em loco, mas você fazia com que essa pessoa chegasse a um hospital quilômetros na retaguarda em condições muito melhores, né? Em condições menos arriscadas, com menos risco de morte, né? Mas, enfim, um avanço que eu vejo é esse, né? Outro avanço que eu vejo, também se tem, é nas comunicações com o telégrafo. Que, por exemplo, nas guerras napoleônicas já existe o telégrafo, só que ele é um telégrafo semafórico, ou seja, ele é um telégrafo visual, ele é um telégrafo à distância, em que os soldados usavam bandeirolas para comunicação, e tem também um telégrafo surgido na França, que é o telégrafo chapé, né, que eram torres muito semelhantes, muito parecidas com essas torres de moinhos de vento, que tinham braços articulados. A torre parece um grande boneco, na verdade, e conforme esses braços eram movimentados, de acordo com a movimentação que era feita com esses braços, os operadores, aliás, ficavam dentro das torres operando manivelas que moviam esses braços. De acordo com a movimentação que esses braços realizavam, você formava uma letra, uma sílaba, uma palavra, uma frase inteira, um texto inteiro de uma mensagem, né? E o telégrafo chapé foi bastante usado
até poucos anos antes da Guerra da Crimeia. Com a Guerra da Crimeia, nós tivemos uma aceleração do ritmo das comunicações com o telégrafo elétrico, por exemplo, né? E já no final do século XIX, um pouquinho antes da Guerra russo-japonesa, já surgem ali algumas pesquisas com o telefone de campo, chamado telefone de campanha, que não era um telefone sem fio, claro, não era rádio, né? Mas era um telefone com cabo, com fio, que obviamente podia ser facilmente rompido por um bombardeio, por exemplo, né? Suponha você esticar o fio para garantir sua comunicação e um bombardeio inimigo acerta, até sem querer, acerta o fio e corta sua comunicação totalmente, né? Mas assim, os avanços no campo médico, no campo das comunicações, no campo dos transportes, né? Por exemplo, os trens da Guerra da Crimeia são trens muito simples, muito frágeis, que quebravam, são trens britânicos, né? Que quebravam muito fácil, né? Que exigiam uma manutenção mais intensa. Os trens já usados na Guerra de Secessão Americana são equipamentos muito mais resistentes, né? São equipamentos de uma capacidade de carga muito maior, uma velocidade bastante maior também, né? São alguns, né? Mas lógico, a gente Legal. analisar mais a fundo, a gente acha outros Sim, avanços. sim. Outros.